Salve galera, beleza? Pessoal, Gustavo Marchito aqui, vim falar mais uma vez um pouquinho sobre o capiaçu com vocês. Pessoal, essa semana analisando aqui, comecei a perceber algumas coisas que me incomodaram um pouquinho e quis trazer isso para vocês, que eu acho que eu cometi um pequeno erro aqui, dois na verdade, e vou estar mostrando esses erros para vocês e vou estar aí dando algumas dicas, né, que talvez vocês possam fazer aí, o que eu vou fazer na próxima vez para não acontecer isso. Outra coisa, pessoal, vou mostrar lá na frente depois como que tá aquela forma de capiaçu plantado na vertical. Me perguntaram sobre as raízes, se ele fica bem firme, se ele não está se soltando. Vou mostrar lá para vocês como ele perfilhou bem e como ele está forte. Acompanhe até o final aí, que ainda tem mais uma surpresinha aí no final do vídeo para vocês. Uma dicasinha top. Pessoal, aqui está o grande erro, no meu ponto de vista, que eu acabei cometendo. A posição do plantio. Vocês podem reparar que as carreiras foram feitas descendo, né, acompanhando essa direção, tanto a do curumi quanto a do capiaçu. Mas aqui em relação ao sol, pessoal, ela ficou virada, criando essa parede. Então a carreira da frente está sempre recebendo o sol e tapando a carreira que está atrás. O ideal era o quê? Eu ter feito ao contrário. A posição das carreiras deveria ter ficado assim, acompanhando a posição que o sol nasce. Essa carreira aqui, ela está lateral à posição que o sol nasce. O sol nasce naquela direção e vem aqui para trás. E a carreira está aqui de lado ao sol. Então o que eu deveria ter feito aqui? Eu deveria ter feito, pessoal, e aconselho da próxima vez, quem for fazer, que tiver condição, que é óbvio que se o seu terreno for inclinado, às vezes você é obrigado a plantar seguindo as curvas de nível para ficar aí um plantio mais adequado por causa da erosão e tudo mais. Mas se o seu terreno for plano e você tiver condição de escolher a direção, eu vou falar para vocês que o ideal é você apontar as carreiras em direção aonde o sol nasce. Isso vai ajudar, pessoal, a passar o sol melhor entre as plantas. Eu vou entrar aqui no meio da capineira para mostrar para vocês, que vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. Vocês repararam como o sol estava pegando bem, né, naquelas primeiras carreiras, mas se a gente entrar aqui pelo meio, nas carreiras mais internas, vocês vão perceber, pessoal, que está formando alguns perfilhos mais finos. Olha a sombra já que tem aqui dentro. Podem perceber ó, que o sol praticamente some aqui dentro. E olha só, perfilhos muito mais finos do que a gente tem lá na ponta. Eu acredito que se, em vez de eu ter feito as carreiras nessa direção, eu tivesse feito na direção que o sol nasce, pessoal, com certeza teria ajudado a melhorar aqui. Você vê que a dobra das pontas em cima, ela também já fecha o sol aqui. Esse capim está pegando menos sol do que deveria. Outra coisa interessante, pessoal, aí eu não sei se é só opinião minha, é a questão do vento também. O vento aqui, ele sempre vem nessa direção que o sol nasce. Então a resistência da nossa planta aqui, do nosso capiaçu, se a gente tivesse plantado ele apontado para o sol, até mais resistente a tombamento ele ficaria. Porque ele estaria numa posição melhor em relação ao vento também. Eu deveria ter plantado nessa direção e não nessa direção. São detalhes, né, pessoal? Isso aí é coisas que realmente é bom a gente ir fazendo e vendo na prática, mas eu posso já dividir essa experiência com vocês, então é bacana já estar falando. Sim, se você for fazer ainda, você tem a condição de fazer diferente. Vou mostrar aqui para vocês, quanto mais a gente vai vindo para o fundo, ó, menor estão as carreiras. A gente percebe nitidamente que lá na frente tem um desenvolvimento melhor. Outra coisa que o pessoal me perguntou também é em relação aqui, ó, as carreiras que foram plantadas com as hastes na vertical. Essas duas aqui da beirada foram plantadas assim, com haste na vertical. Até que aqui, né, do lado de cá, ela consegue pegar um pouco mais de sol, ela melhora também. Mas me perguntaram, pessoal, em relação à raiz. Reparem aqui. Vou limpar aqui para mostrar a vocês. Reparem que, ó, o toco da muda que foi plantado está aqui, ó, ficou exposto. E essa aqui ficou muito perto da outra touceira, aí ela acabou que só deu esses dois perfilhos. Mas reparem aqui, ó, o toquinho do perfilho está aqui. Olha quantos perfilhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem um lá atrás, ó, 14. 14 perfilhos, pessoal, a partir de uma única gema. Aí o pessoal está me perguntando em relação às raízes, se ele ficou bem resistente. Pessoal, vou tentar puxar aqui esse aqui. Lembrando que esse aqui está fraco, ó.
Pessoal, nem mexe. Não tem como arrancar. Talvez se eu pegar com as duas mãos aqui e tentar, eu consiga arrancar. Mas acho que não compensa, né? Não convém. Mas, meus amigos, se a sua preocupação é com a profundidade de raízes, pode ficar tranquilo. Plantando na vertical, se a sua adubação tiver sido bem feita, tiver usado aí o adubo super simples, você não vai ter problema aí com essa questão de raízes fracas e seu capim tá tombando. Mas essas dicas aí de posição de plantio também pode ajudar bastante, porque aqui eu consigo perceber uma diferença de tamanho bem bacana. Vou erguer o braço aqui para ver se vocês conseguem ver aí por cima. Só que lá na frente ele está bem maior do que aqui. Aí o segundo erro que eu cometi aqui com o capiaçu, na verdade foi mais com o curumim do que com o capiaçu, pessoal. Que foi ter plantado tão próximo. Perceba o que está acontecendo aqui com o curumim. Óbvio que ele está assim também porque ele está pendoando. Mas esse que está aqui, pessoal, ficou muito sombreado, muito sombreado. Você percebe que, olha só, como que o meu curumim ficou com poucos perfilhos e fino. Mesmo aqueles que não estão querendo soltar pendão, ele está mais fino. Se você olhar aqui, ó, você percebe que ele está super fino. Aí você vem olhar aqui as de cá, ó, ele já está muito mais bem formado. A diferença dessa carreira que ficou aqui praticamente abaixo mesmo do capiaçu foi muito grande. Eu deveria, pessoal, ter deixado uma carreira sem. Se você às vezes aí tá igual eu, ainda começando, querendo adquirir curumim e capiaçu, quando você for plantar, pessoal, dá uma distânciazinha aí maior entre os dois, porque aqui provavelmente eu larguei aqui da base de um até na base do outro, deve ter uns 60 ou 70 centímetros, 1 metro. Mas ainda assim, pessoal, não foi o suficiente não. Percebam que o capiaçu, ele se desenvolve muito e vai tomando conta. O curumim aqui tá bem mais fino do que ele tá para lá, ó. Para lá o curumim tá bem mais bonito. Outra coisa interessante é que aquelas plantas mais antigas que foram plantadas primeiro, pessoal, elas estão pendoando bem menos do que esse aqui que foi plantado por último. Realmente a questão da época do plantio também é importante, ó. O plantio que foi feito aqui já em fevereiro, ele já entrou muito próximo à época do pendoamento, então essa planta já praticamente já foi se desenvolvendo e já querendo formar pendões. Essas coisas que eu quis mostrar para vocês, esses pequenos detalhes, né, que podem fazer a gente ampliar e melhorar nossa produção. Tive conversando com outras pessoas antes de gravar esses vídeos e elas têm essas mesmas noções que eu. Essa questão da posição aí do sol pode fazer sim uma grande diferença aí na produtividade. Se você está num terreno que tem a condição de fazer isso, faça isso que vai te ajudar bastante. Muito obrigado a você que chegou até aqui no que você gostou. Então, ó, deixa o like aí para ajudar. Compartilha esse vídeo com seus amigos também, que vai ajudar muita gente. São pequenos detalhes, pessoal, mas que vai fazendo a diferença. Galera, agora uma segunda coisa que eu queria falar com vocês, vou deixar aí na descrição, pessoal, um material que eu adquiri para mim, pessoal, e fez muito bem. Até alguns vídeos que eu gravei aí sobre a calagem do solo também tá incluso lá naquele material, sobre a nutrição das plantas, sobre o cuidado aí do solo na calagem. Pessoal, um material bem completo que o pessoal estava me perguntando de onde eu tirei algumas informações, então vou deixar aí no link aí para vocês também. Quem quiser adquirir. Lembrando que daqui uns 15 dias esse capim vai fazer aí seus 130 dias. Ele já está aí com quase 4 metros em alguns pontos. E aí, pessoal, daqui 15 dias a gente vai começar a cortar ele todo. Fazer os nossos testes e vamos começar a levar ele lá para baixo. Porque esse capim vai ser utilizado lá para a alimentação dos cavalos. Tá bom? Valeu, forte abraço!